Doutor Renan Paes, recentemente o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Nominando Diniz, além de divulgar dados, levantou uma preocupação sobre a influência dos excessos de contratações por excepcional interesse público nas eleições. Que conexão tem de diálogo entre essa preocupação no Tribunal de Contas do Estado e a atuação do Ministério Público Eleitoral? Sim. Primeiro, eu gostaria de aproveitar para parabenizar o doutor Nominando pelo trabalho que ele vem desempenhando na presidência do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado é uma referência em pessoal capacitado, em atuação técnica, em desenvolvimento de sistemas, como nós temos o sistema Sagres, que é uma referência nacional de busca de dados, dos dados das prefeituras, de contratação de pessoal, de licitações. Por exemplo, eu estive lotado há alguns anos no Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei lá para procurar o Sagres, não tinha absolutamente nada. E essas ferramentas que ficam à disposição da população facilitam novas denúncias, facilitam a fiscalização, o povo fiscalizando o município, né? E aí, alguns meses atrás, o doutor Nominando pediu uma reunião comigo e veio e falou: doutor Renan, essas contratações aí podem decidir a eleição. E realmente, o que se observa, ele me encaminhou uma auditoria que eu já mandei para todos os promotores eleitorais do Estado. De fato, houve um incremento, uma exacerbação no número de contratações precárias a ponto de poder influenciar eleições. Inclusive, o Tribunal de Contas lançou uma resolução normativa dizendo que a contratação por excepcional interesse público, ela deve ser 30% do número de efetivos do determinado órgão, seja município, seja estado. E a gente tem municípios em que isso aí é 400%, 500%. Tem municípios que têm 100 servidores efetivos e 2.000 contratações por interesse público. Então, veja que a Constituição, o que é que diz? Nosso livrinho, né? Vamos voltar para o livrinho lá de 88. A Constituição diz que existe um princípio chamado impessoalidade e que o acesso a cargos públicos é através de concurso público. Existe também esse dispositivo no mesmo artigo 37 que fala da possibilidade de contratação por excepcional interesse público. São situações urgentes, situações excepcionais. E aí na Paraíba... O excepcional virou a regra. O excepcional virou a regra. E aí, assim, todos os municípios, quase todos os municípios estão descumprindo essa resolução. Salvo engano, a auditoria fala em 165. Por exemplo, João Pessoa tem 9.000 servidores efetivos. Na época da auditoria, em junho desse ano, tinha 15.000 contratações por excepcional interesse público. Agora, eu olhei, essa semana tem 16.000. Campina Grande tem 6.000 servidores efetivos. Na época da auditoria, em junho, tinha 8.000, agora está com 10.000 contratações por excepcional interesse público. Bahia tem 1.000 servidores efetivos, 2.000 contratações por excepcional interesse público. O excepcional interesse público é, por exemplo... A enchente lá do Rio Grande do Sul precisa de funcionários de forma temporária, específica para... Período determinado. Período determinado para aquela Pandemia. situação. Pandemia, exatamente. A lei, esse dispositivo veio para suprir essa demanda, situações urgentes, situações não planejadas, mas aí você tem contratações por excepcional interesse público para assistente administrativo, para assistente jurídico, para copeiro, situações que não são nada excepcionais. Então, acredito que é preciso repensar. O senhor classifica isso como o quê? Como uma distorção? Isso é uma distorção porque você... E aí o que acontece? Você alia isso à cultura, como eu já falei, do jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele não pensa no coletivo primeiro, ele pensa no pessoal primeiro. Então, eu vou votar num determinado candidato a prefeito. Peraí, tem 2 candidatos. Um deles talvez seja um bom gestor, vai fazer um bom trabalho, vai construir uma praça, e o outro me deu um emprego. Quem é que eu vou votar? Eu quero saber primeiro do meu próprio interesse. Isso aí, inclusive, se a gente pegar o resultado dessa eleição agora, foi o maior índice de reeleição da história no Brasil. O índice de reeleição no Brasil, agora em 2024, foi de 80%. O índice de reeleição na Paraíba... Só 5 prefeitos não conseguiram se reeleger. Exatamente. No índice de reeleição na Paraíba foi de 93%. Eu acredito que 103 candidatos, prefeitos, pleitearam a reeleição e 95 foram eleitos. Então, de fato, se você pega 10.000 cargos de contratações por excepcional interesse público, coloca aí cada um com a família de 5, 10 pessoas, dá quantos votos? Então, é uma distorção que precisa ser corrigida e corrigida urgentemente. Não só limitar o percentual, ou seja, tem que ter mais efetivos do que
contratações temporárias e também tem que haver um processo seletivo, ainda que simplificado. Porque senão o gestor começa a oferecer um cargo de qualquer jeito para as indicações do vereador, para um líder comunitário, para um líder religioso, para autoridades, e aí fica um fã-clube ali nas redes sociais, que quando você vai no Sagres, tem um motivo. Está explicado, né? Aquele fã-clube nos comentários de redes sociais. Engajado. Né? Né? Esse engajamento Fazendo tem um motivo que às vezes é mais pessoal do que de interesse coletivo. Né? Então, acho que há uma necessidade de tratar isso especificamente. E aí, assim, eu até digo assim, tratar como sociedade, né? Como Estado. Acredito que o Tribunal de Contas deu já o norte, estabeleceu o limite de 30%, está estabelecendo alertas para cada município que está descumprindo isso aí. E a contratação por excepcional interesse público é uma hipótese. A auditoria do Tribunal de Contas ainda identifica outras, como a pejotização. Pessoas estão sendo contratadas como MEI, microempreendedor individual, sem qualquer controle, sem qualquer processo seletivo prévio, sem licitação. Isso aí tem o potencial de desequilibrar o pleito. Não por acaso nós tivemos o maior índice da história de reeleição de prefeitos.